ambiental, a gente tem que falar também das conferências ambientais, né? Aqueles eventos que acabaram levando, né, os países a se unir para refletir sobre os problemas, os impactos causados aí, quais ações medidas devem ser adotadas. Então, o aumento da degradação ambiental em todo o planeta gerou uma preocupação com essa questão ambiental e também com a qualidade de vida, né, da sociedade. Sendo aí, né, necessário, né, gerando, né, uma agenda positiva entre a diplomacia internacional. Então surgiram as conferências, os debates e buscas aí também por soluções para inúmeras questões e desafios na área ambiental. E aí eu cito, né, algumas dessas conferências que tiveram grande impacto, né, como a Conferência de Estocolmo, que foi realizada em 1972, lá na Suécia, em que participaram 113 países, né, e foi né, nessa conferência que foi escrita, né, foi redigida a Declaração de Estocolmo, também foi criada o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, né, com o objetivo de discutir as mudanças climáticas e a qualidade de água. Então, esses eram os dois pontos principais dessa conferência. Depois, na Eco 92, né, no Rio de Janeiro, realizado aí no Rio de Janeiro, nós tivemos 172 países participantes com o objetivo de avaliar a situação ambiental e discutir aí novas propostas e estratégias para os problemas, né, que já vinham sendo observados. A partir, né, desses objetivos foi criada a Agenda 21, né, um planejamento para o desenvolvimento sustentável. E a ideia é também, né, pensar aí sobre as mudanças climáticas. Depois nós tivemos também a Conferência de Kyoto em 1997, no Japão, em que foi firmado um acordo para a redução da emissão dos gases do efeito estufa, mas não tivemos a adesão dos principais emissores, né, que era, no caso, os Estados Unidos e a China. Então, todos os outros entraram no acordo, mas quem realmente causava, né, em maior proporção o problema não quis aderir. Qual foi o papel do Brasil nessa conferência, né? O Brasil, ele se apresentou como defensor das questões ambientais e ainda na atualidade se faz, né, defensor, ratificando a maioria dos acordos e defendendo a adoção de medidas mais rígidas para o combate de emissão dos gases do efeito estufa e realizando parcerias para o desenvolvimento de projetos de sustentabilidade. Temos aí também uma grande preocupação no nosso país, que é a diminuição justamente do desmatamento e a preservação dos biomas no território nacional, né? Além de falar sobre as questões ambientais nessas conferências, outros pontos também são levantados, como a preservação cultural das minorias que se encontram nesses territórios, né? Como a questão dos povos indígenas e também quilombolas. Acompanhe comigo. Então, nessas conferências, além de abordar a preservação ambiental, elas também buscam a justiça social. E um dos temas levantados é justamente a demarcação de territórios autônomos para as comunidades indígenas e quilombolas, principalmente a partir da Constituição aí de 1988 e a partir do decreto de 1775 de 96 e 4.887 de 2003, né, que é o mais recente. Para a demarcação desses territórios, né, são necessárias algumas etapas dos territórios indígenas, né? Quais são essas etapas? O estudo de identificação, delimitação da área, declaração da demarcação, homologação, regularização das terras e interdição dessas terras também. Essas etapas, né, essa demarcação, ela é realizada pela FUNAI juntamente com o INCRA. E outro ponto também que a gente tem que levantar são sobre as comunidades quilombolas, né, que acontece a partir da autoatribuição, considerando os aspectos históricos relacionados à ancestralidade negra e também à resistência à opressão, e quem acaba também sendo responsável, né, pelo estabelecimento dessa demarcação das comunidades quilombolas é o INCRA. E aí eu trouxe dois mapas, né, para a gente observar então a localização, né, e a situação das terras indígenas no nosso país. Então as verdinhas, né, são as terras que já estão homologadas, registradas, né, e reservadas aí de áreas indígenas. A gente consegue observar uma maior quantidade, né, presença na região norte do país.
os pontos, né, de coloração alaranjado, aqui a gente observa que são áreas identificadas. As de coloração rosa ali, né, são as áreas declaradas, e as amarelas que a gente observa em menor quantidade são aquelas áreas com restrição de uso a não índios ou estão em identificação. E sobre as comunidades quilombolas, né, a gente consegue observar aqui uma maior presença nos estados do Maranhão, da Bahia e de Minas Gerais, né? Então esses 3 estados acabam apresentando aí entre 301 e 668 comunidades quilombolas certificadas já, né? Isso dados de 2020. Além dessa preocupação, né, com essas populações, né, da preservação cultural dessas minorias, outro ponto que é importante a gente falar também nas questões ambientais da atualidade é a questão da biopirataria, né? Voltando lá para o nosso material, o Brasil ele possui cerca de 23% da biodiversidade mundial e apresenta, né, um setor de grande valor econômico, porque, né, a matéria-prima ela serve para diversos setores relacionados à biotecnologia, então principalmente ao setor de produção de cosméticos e também farmacêuticos. E o que acontece, né? O contrabando do conhecimento e sementes dessa biodiversidade encontrada aqui no nosso país, já aconteceu inclusive, acaba prejudicando as economias regionais, porque, né, acaba, né, esses produtos eles eram exportados e aí eles passam a ser levados e produzidos em outras áreas, acabam perdendo o seu valor. E isso aconteceu como exemplo, né, a borracha aqui no Brasil, né, da região norte. Deve haver, então, um patenteamento dos produtos da biodiversidade, só que quem realiza, né, são os países desenvolvidos em função do alto custo, como Estados Unidos, Japão e os países da União Europeia. Então, eles que realizam, né? Então, se esse material, ele foi encontrado, essa matéria-prima, ele acaba sendo encontrada por lá, né? Como é que eles fazem o patenteamento, como é que a gente vai defender dizendo, né, que é um produto nosso? Então, é um problema também enfrentado pelo alto custo, né? A questão que a gente não consegue fazer esse tipo de proteção dos nossos recursos. Então, a biopirataria também é crime, né? Mas, infelizmente, o nosso país acaba sofrendo também com essa situação. Vamos agora para uma situação problema com o tema consumo consciente. Acompanhe comigo. Então, você precisa desenvolver uma atividade para discutir os hábitos de consumo dos alunos, mediando uma reflexão sobre a relação existente entre a qualidade ambiental e o consumo consciente. E aí eu trago, né, alguns questionamentos. Por onde começar o desenvolvimento dessa atividade? O que significa consumir de forma consciente? Nós consumimos de forma consciente? Quais seriam as mudanças e ajustes em nossas rotinas diárias para promover a sustentabilidade? E que recursos poderiam ser utilizados para propor medidas? Então, aqui são alguns questionamentos, né? Primeiramente, como é que a gente começa? Contextualizando, né? Então, a gente vai trabalhar primeiramente a questão conceitual com os nossos alunos. Então, qual é a relação do consumo e as suas consequências para o meio ambiente, promovendo, assim, um debate sobre o consumo exagerado de bens materiais, como a produção do acúmulo de lixo, a poluição atmosférica e dos recursos hídricos. E aí a gente tem que pensar, né, em algumas outras questões também. Você sabe qual é a quantidade de lixo produzida em sua cidade? Então aqui a gente pode fazer essa pesquisa com os nossos alunos, né? Então, vocês sabem quanto de lixo a gente produz, né? E fazer essa pesquisa, né? Fazer esse levantamento da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, né? Qual é a quantidade de lixo? Como é o descarte desses resíduos, né? No meu município, tem a coleta seletiva, né? Tem essa divisão entre material reciclado e orgânico. Eu faço essa divisão também na minha casa, né? Se existe essa coleta. Quais são os problemas resultantes do acúmulo de lixo? E aqui pensar tanto na questão ambiental quanto na questão da saúde pública, né? Porque vai atrair insetos, vai gerar doenças, né? Então, diversos problemas vão ser ocasionados aí do acúmulo desse material.
E aí a gente pode também questionar mudanças dos hábitos diários, né, dos nossos alunos e também nos questionar, que também é muito importante, e discutir possíveis propostas de atividades que visem um consumo consciente. Então, o que é o consumo consciente? Né, aquele consumo com vistas a suprir as minhas necessidades, as minhas demandas, sem esgotar os recursos da natureza. Né? Então, eu tenho a necessidade de comprar, sei lá, 20 pares de tênis, né? Se eu só tenho 2 pés para utilizar, né? E só tenho 7 dias na semana, então por que eu tenho tudo isso de sapato, né? Eu tenho necessidade de trocar de aparelho, telefone, smartphone cada vez que sai um modelo novo, né? Porque para produzir esses materiais, matéria-prima está sendo extraída, né? Recurso natural está sendo extraído, então a natureza está sofrendo esse impacto. E não é só a retirada da matéria-prima, o descarte também é um problema, porque a gente fala que eu vou jogar fora, mas o fora continua sendo dentro do planeta, né? Então, trabalhar com essas questões também, né? A questão de consciência do consumo, né? E do descarte também. Então, fazer essa análise também nossa, né? Também pessoal, é sempre muito interessante, sempre muito relevante para a gente enxergar o nosso papel, né? Dentro de uma sociedade com vistas, né? A pensar na questão ambiental e também social. Estamos chegando ao final da nossa 4ª e última aula da disciplina Geografia do Brasil, mas antes de me despedir, eu gostaria de fazer a nossa revisão dos conteúdos da aula de hoje. Acompanhem. Então, na aula de hoje, você analisou o contexto econômico contemporâneo, né? Então, falamos lá sobre as mudanças ocorridas entre o final do século XX e o início do século XXI. Você também verificou a potencialidade da agricultura brasileira, né? Então, nós falamos que o Brasil lidera a produção agropecuária mundial. Isso é decorrente principalmente das suas potencialidades naturais, a questão do solo, do clima, né? De ter terra disponível, também da questão, né, de mão de obra, da questão do emprego da tecnologia, acaba propiciando também uma maior produção, né, agrícola do nosso país. Você também, na aula de hoje, né, identificou os problemas decorrentes do processo de urbanização. Então, né, tanto os problemas sociais quanto os problemas ambientais, a questão da desigualdade social, a questão da ocorrência de enchentes, do processo de erosão, né? Também a questão da impermeabilização do solo acaba levando a menor processo de infiltração e, consequentemente, né, as enchentes, os alagamentos, eles acabam ocorrendo nesse sentido. Também na aula de hoje, compreendeu a questão agrária no país, né? Então, nós observamos que há uma má distribuição de terras, que há uma concentração fundiária e que essas grandes propriedades, né, têm como foco aí a produção para exportação, principalmente aí, né, de soja, cana-de-açúcar, a questão da pecuária, se a gente pensar também na produção de carne aí. E com o principal destino aí, principalmente os países do continente asiático. E também na aula de hoje você refletiu sobre as questões ambientais. Então falamos sobre as principais conferências e também os documentos aí relacionados ao desenvolvimento sustentável, né? Então a gente tem que pensar que, né, o nosso país, claro, né, ele tem que se desenvolver economicamente, mas também a gente tem que pensar na questão ambiental, na questão social, né, que custo isso está nos trazendo, se realmente, né, essa produção, esse incentivo à produção agrícola é o mais adequado, né, se a gente também não deveria investir em quem produz os nossos alimentos, né, abastece o mercado interno, as famílias, a agricultura familiar, se essas pessoas elas têm um respaldo, né, também para produzir, né, se elas conseguem também se manter, e também pensar que elas acabam, né, causando menos impactos também ambientais, né, a forma de produzir é diferente.
Então isso acaba influenciando, as atividades, né, agropecuárias acabam influenciando na configuração territorial, nas relações sociais, no desenvolvimento econômico do nosso país, né? Então tudo tem que ser pensado, né? Essa expansão agrícola aí, será que ela realmente, né, é a melhor maneira para o desenvolvimento do nosso país? Será que não dá para a gente pensar de uma maneira, né, mais sustentável, né? Pensar em outras formas aí de desenvolvimento que não envolvam cada vez mais, né, o desmatamento, né, de áreas tão importantes que guardam, né, a biodiversidade aí do nosso país e do mundo de uma maneira geral, certo? Então chegamos ao final da nossa última aula, chegamos ao final da nossa disciplina de Geografia do Brasil. Foi um prazer estar com você, dividir os meus conhecimentos. Eu desejo ótimos estudos e te encontro numa próxima oportunidade. Até mais!